Olá, seja bem-vindo a mais um programa Valor em Saúde. Hoje aqui trazendo dois convidados especiais. O objetivo desse programa é compartilhar a gestão, falar de como é possível fazer governança em busca de valor em saúde. Nós somos uma rede de especialistas, de profissionais que já se reúne pelo Brasil em eventos presenciais e a gente quis trazer todo esse conteúdo para o estúdio, onde a gente consegue ampliar as discussões inseridas nos eventos presenciais pelo Brasil. Eu tenho a honra de começar o programa hoje com a presença do Dr. Eufane Cordeiro Júnior. Seja muito bem-vindo, Eufane. Obrigado, Tânia. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Dr. Eufane é médico especialista em terapia intensiva e medicina de emergência, tem MBA em gestão em saúde pela FGV, pela Ohio, também em mestrado de tecnologia e inovação em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. E é coordenador médico do projeto Lean nas Emergências. E é sobre esse projeto, Eufane, que a gente vai bater um papo agora de manhã. E na verdade, a proposta é trazer a ideia do processo de Lean para os hospitais, instituições e profissionais em busca de mais valor na saúde. Então, Eufane, eu queria que você contasse a trajetória do projeto Lean, principalmente em urgência e emergência, o resultado efetivo que isso hoje vocês já conseguem mensurar e compartilhar conosco esses dados e como é relevante e importante a gente trazer para nossos diálogos e as nossas discussões as boas práticas de Lean Healthcare dentro do modelo de saúde público e privado. Palavra contigo, Eufane. Obrigado. Bom, essa é uma história que começou, eu costumo colocar para a gente entender o porquê da gente estar usando estratégias como Lean, outras estratégias que vieram da indústria e da engenharia hoje para a área de saúde, mas eu costumo colocar a história um pouquinho da questão do atendimento de emergência. O atendimento de emergência é um atendimento relativamente recente na história dos hospitais. Os hospitais são antigos, eu costumo falar que os pronto-socorros são do século XX, são produtos pós-Segunda Guerra. E o que a gente percebe é que, a partir da década de 80, a gente tem um aumento da demanda nos pronto-socorros no mundo. Isso gera uma série de soluções na época, as primeiras coisas que a gente usa até hoje, por exemplo, como o sistema de classificação de risco, né? Eu trouxe para o Brasil, por exemplo, na época, o sistema de Manchester, fui responsável por trazer, que era uma forma de eu organizar uma fila em cima de uma demanda. Eu estava assumindo que a demanda estava acima da capacidade. Essas foram as primeiras soluções que a gente começou a trabalhar dentro de organizações de sistema de emergência. A partir dos anos 2000, começou-se a se falar, a partir exatamente da possibilidade de se ter tecnologias de informação, de organização de redes. O nosso amigo Eugênio Vilaça falava muito isso. Eu tive uma experiência com ele no final da primeira década dos anos 2000, na região de Montes Claros, do norte de Minas, de organizar uma rede de resposta à emergência no estado de Minas Gerais. E uma das consequências que nós observamos é que, usando essa lógica que eu tinha que tirar essa demanda de pacientes que a gente considerava de risco mais baixo e colocar em outros locais, a gente viu que os hospitais eles superlotaram. Ou seja, eu ampliei o acesso nessa rede, conseguimos trazer mais pessoas para serem atendidas no tempo adequado, mas os hospitais não estavam preparados, eles começaram a superlotar o seu pronto-socorro. Isso, na época, nós começamos a refletir e eu fui buscar soluções fora. Eu falei, mas como é que nós podemos resolver isso? Porque isso, aparentemente, parecia ser um problema do mundo inteiro, né? Se vocês entrarem hoje na mídia, no mundo inteiro, vocês vão ver que tem uma superlotação em grande parte dos pronto-socorros no mundo inteiro. E uma das experiências que, talvez as mais exitosas, era exatamente a utilização, por exemplo, do Lean e de outras metodologias que alguns hospitais americanos estavam fazendo. E eu estive nos Estados Unidos em 2012, conhecendo
um pouco dessa experiência e voltei muito impressionado, como a partir do Lean, que é uma metodologia que veio da indústria, né, ele nasceu do sistema Toyota de produção, na década de 50, 60, né, surpreendentemente, ele conseguiu fazer quase que uma revolução na Toyota, e isso incomodou muito os americanos na década de 80, mas os americanos foram estudar e se apropriaram um pouco disso e criaram o que eles chamam de A Máquina que Mudou o Mundo, que foi um livro que deu origem ao nome Lean. Mas ele, na verdade, a base é o sistema Toyota, que consiste basicamente em retirar desperdícios dos processos, ou seja, eu tentar pegar os processos e tirar o que é desperdício para gerar valor para os clientes, né? No final, o que as pessoas querem com metodologias desse tipo é exatamente gerar valor para o cliente e no caso dos hospitais, gerar valor para os pacientes. No caso das emergências, a utilização do Lean nos Estados Unidos ela vinha muito no sentido de melhorar o acesso, ou seja, o acesso estar mais disponível, melhorar os tempos de atendimento, e não se falava muito da superlotação. A superlotação ela tinha alguns outros estudos que nós incorporamos depois, como o do Peter Vicelli, de Nova York, que era o que a gente chama de metodologias de utilização de medicina de desastre e tudo mais. E nós criamos uma metodologia, e em 2016, o secretário de Assistência à Saúde, o Dr. Francisco, ele nos convidou para irmos ao Hospital Conceição, que estava com problema, o Hospital de Porto Alegre, um hospital federal, e nós fizemos a primeira experiência de utilização dessa metodologia, que era um pouco do Lean, um pouco do que a gente chama de plano de capacidade plena, teoria de fila, e começamos a trabalhar a superlotação. Esse hospital teve um excelente resultado. E aí foi a proposta de que isso fosse expandido para outros hospitais no país através do PROAD, que é um programa desenvolvido por 5 hospitais de excelência no país, em parceria com o Ministério da Saúde. Essa parceria, então, foi feita através do Hospital Sírio-Libanês, e através do Hospital Sírio-Libanês nós começamos a intervir em vários hospitais do país com essa metodologia. Hoje estamos com 57 hospitais e até o final do ano que vem, provavelmente 140 hospitais vão estar recebendo essa intervenção. Então, de tamanho. É uma intervenção bem grande, né? E o que é mais interessante, o que a gente tem percebido é que essa intervenção ela tem sido efetiva em quase todos os hospitais. Alguns com resultados mais rápidos, mas em outros também, às vezes com um tempo mais prolongado de resposta, mas praticamente todos os hospitais tiveram algum tipo de resultado. Realmente as metodologias, o Lean e mais outras metodologias, teoria de restrições e tudo, elas realmente dão um impacto muito grande e aumentam bastante, geram muito valor aos pacientes e também à equipe dos hospitais, né? A gente tem percebido isso. Quais são os desafios para que os hospitais comecem a inserir o Lean para reduzir, principalmente essa questão de fila em urgência e emergência, que não é só de hospitais públicos, né? Sim. A gente se depara também com hospitais privados que têm uma dificuldade enorme em pronto-socorro lotado. A gente viu essa semana uma reportagem, inclusive, ontem, do ICESP, reclamando de horas de fila de espera, pacientes crônicos, né, com dor, em tratamento de quimioterapia, radioterapia. Então a gente vê que ainda existe muitos hospitais com falta de gestão de urgência e emergência, onde tem esse acúmulo de espera de horas do paciente. Obviamente que isso é ruim para a imagem do hospital, isso é um desgaste na relação do profissional, né, que está lá para receber esse paciente, tanto o médico quanto o enfermeiro, quanto a equipe de enfermagem. Então, eu queria que você falasse quais são esses desafios e por que a gente ainda não tem Lean em todos os hospitais, já que você tem dados e tem esse avanço
muito claro, né? Tem essa clareza do antes e o depois do processo de Lean instaurado dentro dessas instituições, por que a gente ainda não tem hospitais buscando Lean e trazendo Lean para dentro das suas instituições? Bom, eu acredito que o que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é exatamente medir o que é demanda, qual é a demanda que eu tenho na instituição, né? E qual é a capacidade dessa instituição. Isso é uma coisa interessante, porque grande parte dos serviços hospitalares no país, eles não medem isso. Uma parte grande não sabe qual é a sua demanda e nem a sua capacidade. Certo. Né? E essa é a primeira, digamos assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente fazer um diagnóstico dessa demanda e dessa capacidade. Quando eu tenho um problema de demanda, né, como eu coloquei para você anteriormente, as soluções, por exemplo, no caso da emergência, sempre foram no sentido de distribuição de demanda, a gente trabalha muito essa questão do sistema. Mas quando eu tenho uma questão de capacidade, é que eu entro com essas ferramentas, como o Lean, que são exatamente, elas possibilitam com que eu aumente a minha capacidade sem estar aumentando a estrutura. Ou seja, eu estou usando melhor essa capacidade que eu tenho. E é uma coisa muito comum, não só no Brasil, mas na área da saúde em geral, no mundo, é que eu tenho desperdício. Né? Nós temos uma grande quantidade de desperdícios em geral, tanto na área hospitalar quanto mesmo na área da atenção primária. A gente sabe que há um desperdício e, como você colocou, eu passo a ter problemas, por exemplo, de agendamento, por eu não conhecer, por exemplo, qual é a minha capacidade, como é que funciona os meus processos. Eu passo a ter uma série de desperdícios que são evitáveis, que eu posso melhorar através dessas ferramentas. Então, a primeira coisa é medir. A segunda coisa é a apropriação por parte da equipe de algumas dessas ferramentas. O que eu considero... Existem duas ferramentas no Lean que a gente considera da base. A primeira é o 5S, que é um método já consagrado, mas que as pessoas aparentemente usam, mas não sabem a potência que isso tem, que é exatamente a organização e a manutenção de uma cultura, né, de você manter aquilo organizado. Né? Um amigo meu, o Amaral, que é um dos pioneiros do Lean no país, ele coloca o seguinte: no Brasil a gente não passa do segundo ou do terceiro S, porque a apropriação da cultura a gente normalmente não faz. E outra ferramenta, né, que tem a ver com o que você vai conversar com o César, é exatamente mapear o que a gente chama de fluxo de valor. Ou seja, quando o paciente percorre o processo que ele tem que passar ou no hospital ou para fazer um exame, eu preciso conhecer exatamente qual é esse processo, por quais processos ele vai passar ali, e tenho que tentar identificar aonde eu estou desperdiçando, onde aquilo não está agregando valor ao paciente. Então, esse mapa de fluxo, ele é uma ferramenta muito potente para você entender, dentro dos seus processos, dentro do caminho, do percurso desse paciente, aonde eu tenho desperdícios que eu posso reduzir ou eliminar, se for o caso. A partir dessas ferramentas, a gente vai construindo uma série de projetos para que aquela instituição melhore. E essa construção é feita com a equipe, né? O mapa de processo, o mapa de fluxo de valor, é feito com a equipe que participa. E aí começa uma coisa interessante, que ela não é feita, por exemplo, só pela equipe médica. Ela tem que, se eu estou dentro de um pronto-socorro, eu preciso incluir, inclusive, por exemplo, um maqueiro, porque ele participa do processo. Ele pode ser uma causa de um atraso, por exemplo, no processo. Então, eu preciso que todo mundo comece a participar. E quando eu coloco todas as pessoas, eu começo a mudar a cultura da instituição. As pessoas começam a perceber que na geração de valor para o paciente, todos têm importância. Né? Não é só o médico, não é só o enfermeiro. Todos os participantes do processo, eles têm o potencial de gerar ou não valor para aquele paciente na hora que eu estou caminhando. Essa mudança cultural, no final, é que a gente considera fundamental, porque o Lean, no final, é uma mudança de cultura. Eu preciso que a instituição comece cada vez mais a pensar que eu estou numa melhoria contínua. Ou seja, eu preciso continuamente estar procurando aonde eu estou desperdiçando e aonde eu posso melhorar meu processo.
Fanny, a gente tem muito para falar de Lean, de processo, de gestão, de governança. A gente vai trazer outros especialistas para falar aqui. Esse é um dos programas que a gente vai trazer esse assunto. O Francisco Figueiredo já está confirmado para participar do programa do dia 10 de novembro. Obviamente que ele vai também trazer essa experiência, essa vivência e principalmente o resultado efetivo, né, do Lean nas emergências desses hospitais federais. A gente gostaria que todos os hospitais também tivessem em busca disso. E eu queria agora que você concluísse a sua fala, né, dos avanços do Lean Healthcare, por que realmente as instituições, além dessa questão cultural, precisam se dispor de tempo, né, e de vontade, de atitude, de fazer a implantação do Lean. Então, eu queria que você concluísse a sua fala. Agradeço imensamente a sua participação aqui. Você é um grande especialista, é um nome muito importante para nós estarmos nesse segundo programa. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Então, eu queria que você concluísse esse bloco dizendo o papel do Lean, né? O tema do nosso programa é valor em saúde. Você acabou de falar do mapa, né, o quanto esse mapa ajuda no processo para trazer valor em saúde para todos os stakeholders, profissionais e principalmente que se torne perceptível isso para o paciente. Então eu queria que você concluísse a tua fala e fica aqui o meu grande agradecimento da sua participação. Obrigado. O que eu considero é que nós temos hoje a possibilidade de conseguir melhorar muito o sistema, tanto o público quanto o privado, como você colocou, com ferramentas de gestão, ou seja, sem grandes investimentos, né? A grande vantagem dessas ferramentas é que eu posso melhorar o que eu tenho sem precisar tanto de dinheiro, que hoje é uma coisa difícil na área da saúde, né? Então nós temos uma imensa oportunidade de melhorar, como você colocou, todos os processos dentro do sistema de saúde, não só dos hospitais, utilizando ferramentas desse tipo, que são ferramentas potentes, que melhoram muito os processos, melhoram muito o clima organizacional. A gente percebe isso, né? As equipes se tornam muito mais engajadas. E eu creio que isso é uma grande oportunidade. Num país que tem dificuldade de recursos, a gente tem que realmente aprender a utilizar melhor o potencial dessas ferramentas. Muito obrigada, Fanny. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com a participação do nosso segundo convidado. Até já. De volta ao estúdio, agora com a participação do meu grande amigo César Abicalaf. É uma honra ter você aqui. Estamos juntos na jornada em busca de mais valor em saúde. O César Abicalaf é CEO da 2IM Inteligência Médica, presidente do IBRAVES, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, coach de diversas empresas, sendo palestrante convidado no Brasil e exterior, ministrando mais de 100 palestras e aulas nos últimos 3 anos
e ele foi um grande idealizador, começou discutindo essa questão de remuneração, de desfechos clínicos, e trazendo muito à tona o tema Value-Based Health, que é medicina baseada em valor. E ele sentiu a necessidade, junto de outros especialistas, de fundar o IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Nós fizemos o lançamento na Hospitalar. Este ano tivemos o privilégio de fazermos juntos, né, César, o CLAVES, que é o Congresso Latino-Americano de Valor em Saúde. E o que eu mais admiro no César, e que você me inspira como empresária, como empreendedora, é que a gente tem que fazer. É como esse programa. Nós começamos a fazer e aí a gente vai ajustando, a gente vai melhorando a cada programa, assim como foi a jornada do César em busca de levar, ele foi o porta-voz disso, e hoje acho que você tem uma responsabilidade maior, que acho que você nem imaginava que ia chegar tão quanto grande é o projeto do IBRAVES, mas César, exatamente dessa forma, você começa o seu trabalho e vai desbravando e vai criando isso de uma maneira fantástica e as coisas vão acontecendo, porque se a gente for ficar só na estratégia, desenhando um projeto e não colocar ele em prática, ele não roda. Talvez ele até rode, mas você vai demorar muito para fazer essa entrega e executar. E o César, ele tem essa brilhante atividade que é fazer acontecer. Ele é um grande atuante, né, e faz realmente as coisas acontecerem. Eu tenho um privilégio de ter convivido muito próxima de você nesses últimos 3 anos e ter visto o quanto você cresceu, né, e você merece todo esse reconhecimento do segmento de saúde. Todos te reconhecem como um grande idealizador, né, um grande ativista de boas causas na área de saúde. E a gente percebe o quanto você contribuiu, César, e eu acho que é o nosso grande desafio aqui nesse programa, é desafiar, né, os profissionais, as instituições, o mercado de saúde a buscar melhorias, né? É possível fazer. E aí eu queria que você me contasse um pouco dessa trajetória brilhante, né, em 10 minutos, é um tempo recorde, mas dá para falar do quanto você se envolveu por essa causa e o quanto, de fato, a gente tem tido resultado, né, César? Não é só modismo. Gente, valor em saúde não é só modismo, ele já está aí. E a empresa, o cidadão de saúde, o profissional de saúde, que ainda não foi estudar, não foi ler, não foi buscar essa informação, vá buscar, porque de fato já está acontecendo e a gente tem que estar muito atualizado com relação a esse tema, as práticas de boa gestão, como o próprio Eufani trouxe aqui para nós. Então, assim, o acesso, hoje a gente tem acesso à informação, né? Esse canal nosso, Valor em Saúde, é para isso. Eu queria informá-los também que, além do canal Valor em Saúde ao vivo, a gente está aqui ao vivo para vocês, a gente tem o Valor em Saúde no nosso canal YouTube, onde fica hospedado para que as pessoas possam assistir, e hoje também no formato podcast. Então, o conteúdo do programa passado e deste e os demais estarão nessas plataformas digitais, porque a gente quer fazer chegar esse conteúdo tão importante e relevante para toda a cadeia, para lugares que a gente ainda não conseguiu chegar e que o programa consegue levar. Pode falar, meu amigo. Seja bem-vindo. Tânia, obrigado pelas palavras. Eu acho fantástico. Primeiro, acho que a admiração é mútua, né? Para o trabalho que você tem feito na área de saúde aí para colocar isso, divulgar isso, é algo fantástico. E eu estou muito orgulhoso e contente de estar aqui com vocês e estar começando esse processo, mais esse processo com você, Tânia. Mais uma coisa nova que a gente tá fazendo aí. O IBRAVES é um apoiador desse programa, desse trabalho da Tânia. Mas não foi tudo fácil. Realmente a gente começa a falar disso e eu já fui chamado daqueles, né, que fica bradando no deserto, né? Isso é muito interessante, isso acontece na prática. Eu tive a grata oportunidade de fazer um mestrado de Economia em Saúde na Inglaterra, 2005, 2006. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha acabado da Inglaterra, a gente tinha acabado de implantar o movimento de pagamento performance para os médicos do NHS, o sistema de saúde inglês, isso me encantou demais. E eu tinha saído, quando eu fui para a Inglaterra, eu estava à frente de um grande sistema de saúde, plano de saúde aqui no país,
E voltei para cá empolgado, achando que a reorganização do modelo de pagamento ia ser algo fundamental para o processo no país, trazer a qualidade que a gente precisava. Os meus estudos de mestrado deixaram claro que o modelo de remuneração ele tendenciona, ele direciona a lógica da assistência, e você não consegue mexer na lógica da assistência se você não trabalhar no modelo de remuneração. Voltei empolgadíssimo para o Brasil, 2006, até 2010 não conseguimos fazer quase nada aqui. Né? Realmente falei em diversas operadoras, achando que meu mercado era sempre o pagador, né? Tanto público como privado. Foram anos bastante divertidos, porque realmente desbravar é uma coisa fácil. Até que em 2010 a gente percebeu que precisava pivotar esse nosso modelo, e a gente começou a parar de falar em pagar por performance, né? Vamos avaliar performance, vamos começar a aprender a medir isso, né? E isso aconteceu a partir de um pedido de um grande diretor de um hospital, o Di Luca, que é uma pessoa que eu admiro muito, gosto de deixar público o nome dele, que eu brinco que ele foi meu padrinho nessa Inclusive, vamos convidá-lo para estar aqui com a gente. Ele é um grande ativo para a nossa área de saúde, com certeza, Tânia. Então, quando a gente olhou isso e disse, realmente, poxa, nós temos que começar a medir isso, em vez de pagar, vamos começar a avaliar, né? O mais importante é avaliar do que pagar. O processo de pagamento é uma relação contratual que ele acontece naturalmente na sequência. E aí começamos, e os projetos na área hospitalar demandaram muito. Eu sempre brinco que eu mirei no que vi e acertei no que não vi, né? Porque os hospitais começaram a demandar esse processo de métricas para medir qualidade dos seus médicos, das suas equipes de saúde. E hoje estamos aí em diversos hospitais, perto de 60 hospitais, dezenas de operadoras, trabalhando com esse conceito. E extremamente feliz que 2 anos, 3 anos para cá, esse conceito de valor voltou a ser discutido no Brasil, começou a ser discutido no Brasil, na realidade, e o que voltou para o Brasil foi as questões de discutir pagamento novamente. E nós estávamos, obviamente, preparados com ferramentas, com metodologias, e começamos já a fazer isso de forma prática, né? Bastante desafiador também foi dessa mesma forma. Mas lógico que aí nos preocupou bastante, porque o conceito de valor em saúde é algo muito relevante, é muito importante. E se nós permitíssemos que esse conceito fosse desvirtuado, como isso é muito comum no Brasil, né? Você pega conceitos de fora, traz, adapta do jeito que você acha que deve e começa a vender, de repente, coisas que não são, e desvirtua um conceito fantástico que é. E aí, obviamente, isso motivou a gente a criar um fórum de discussão sobre valor em saúde. E esse fórum se tornou, em questão de 6 meses, o IBRAVES, o Instituto. É um instituto de pessoas físicas, todos imbuídos com essa causa, e que tem como grande objetivo exatamente alinhar esses conceitos, né? O primeiro congresso que foi feito, você coordenou isso brilhantemente, Tânia, com todo o teu time lá, fantástico, um evento de mais de 600 pessoas, mais de 30 e poucos palestrantes, 14 países diferentes, e todo mundo me pergunta quando é que vai acontecer o segundo CLAV. O segundo CLAV falou, o trabalho foi tanto que nós vamos deixar para 2021, porque 2020 nós definimos que é o grande evento para trazer do Kaplan aqui para o Brasil, né? Então o professor Robert Kaplan vai vir fazer ministrar a Masterclass que ele faz em Harvard, ele vai fazer aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e será uma grande satisfação discutir esses conceitos, principalmente do TDABC, que tem muito a ver com o que foi falado antes de mim, né? Porque exatamente você tem que medir a atividade da saúde direcionada pelo tempo de cada profissional, e isso é um componente fundamental na análise de valor, né? Segundo os autores Porter e Kaplan, discute que isso é o denominador da fórmula, né? No numerador está exatamente aqueles desfechos, a qualidade que é entregue e que efetivamente são importantes para o paciente. Esse eu acho que é o conceito clássico de valor que nós estamos defendendo, Tânia, e eu acho que a gente tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita. Esse processo está começando no Brasil. Grandes hospitais, o próprio Sírio e grandes hospitais ANAP, se não me engano, 15 ou 16 hospitais já estão com o seu escritório de valor estruturado. A ANAP está com uma ação muito interessante com a Aishon, já trazendo alguns standard sets para o Brasil. Para quem não conhece a Aishon, o que é? Vamos falar, porque a gente no canal, né, a gente precisa falar, nós dois sabemos, mas eu queria que você explicasse um pouquinho da metodologia e por que existe a Aishon.
A Ashland é uma das empresas que foi criada através de uma junção de dois grandes grupos, do Instituto Karolinski e do Boston Consulting Group, e estão definindo alguns standard sets daquelas doenças que têm uma carga maior para a saúde, né? Então, eles definiram alguns standard sets e como medir esses desfechos e obviamente, como utilizar isso na prática de valor, aí, como métricas de valor aí no mundo todo. Eu confesso que é um grande desafio, né? Todos os hospitais que nós temos colocados, a gente vê que a Ashland não é uma coisa simples. E nós temos aí, mesmo como instituto, e eu pessoalmente já fiz essa crítica a alguns diretores da Ashland, né, deixando muito claro que não é fácil de colocar isso em prática, né? Você medir qualidade de vida relacionada à saúde, que são questionários que se faz com o paciente, imaginar que o paciente vai passar mais de 1 hora respondendo o questionário, então isso é muito difícil, não é fácil de se colocar em prática. A gente tem tentado trazer isso mais para a realidade brasileira, com algumas outras métricas, outros métodos, obviamente usando a Ashland como referência, né? A Ashland é um acrônimo, né, que é um instituto, é o International Consortium for Healthcare Outcomes Measurements. Então, é um instituto que mede desfechos e que definiu esses standard sets. Não é o único, tem várias instituições no Brasil fazendo isso, tem o grupo da Europa fazendo isso também, o grupo Paris da Europa, tem o próprio NCQ americano que está começando com essas métricas também. E a gente ficou muito focado no Ashland porque ficou um nome bem divulgado aí no Brasil, mas com certeza não é o único modelo. Vou dar alguns exemplos práticos. Na área de câncer de mama, nós temos trabalhado num projeto piloto aqui em São Paulo, medindo o valor dessas condições clínicas e dessas linhas de cuidado dentro da condição clínica de câncer de mama, e a gente usa a Ashland como um dos referenciais, mas não é o único, né? Então tem outros indicadores de desfecho que também são importantes. A gente tem que tomar muito cuidado para se agarrar com uma metodologia Sim. só. A gente tem que testar outras metodologias. Indiscutivelmente a Ashland é hoje a mais divulgada e que está muito bem preparada para isso. Então, acho que, Tânia, isso nesse breve relato dessa história, e a gente tem colocado que o tema valor em saúde é fundamental, mas eu gosto de deixar isso muito claro, que a principal ação viabilizadora para qualquer modelo de value-based healthcare está diretamente ligado ao modelo de remuneração. Eu não acredito que a gente consiga implantar valor em saúde sem que a gente repense o modelo de remuneração médica dos prestadores de serviço e o engajamento de todos os stakeholders. Hoje a gente tem na saúde um fenômeno que é triste demais, né? Que é exatamente aquela cultura do soma zero, né? Para eu ganhar você tem que perder, ou se você está ganhando, estou perdendo. Essa relação ela não tem mais, não tem como continuar na saúde. Isso gera a grande insustentabilidade que nós temos no sistema. E eu acho que o conceito de saúde baseada em valor ele veio exatamente para acabar com essa barreira, né? Porque, voltando ao exemplo do câncer de mama, foi no primeiro projeto que eu vi até hoje, a gente sentar, antes de iniciar o projeto, está sentado à mesma mesa o pagador, né, o principal financiador, a indústria e o principal prestador de serviço, né? Eles todos discutindo o que é importante medir, como é que nós queremos de resultado, como é que eu como indústria entro compartilhando o risco, eu como é que prestador, como é que eu tenho que me reorganizar para poder atender esse paciente. Ou seja, é uma grande revolução do sistema e eu acho que nós temos que começar por aí. Você me disse, e a gente sabe disso, o quanto a indústria hoje tem buscado medir e atender a expectativa do cliente, do seu cliente como instituição e como paciente, né? Me fala um pouquinho mais do envolvimento, engajamento da indústria no tema valor em saúde. A indústria ela tem um papel fundamental dentro desse processo, na verdade, como tem todos esses atores. A indústria, por que a indústria, eu acredito que ela tem uma entrada muito grande? Porque, primeiro, a essência do conceito de pagamento com base em valor é exatamente você transferir parte do risco da assistência para quem presta o serviço, né? Então, não é apenas transferir para o prestador, mas a indústria tem que participar desse processo, com modelos de contratos de partilha de risco, com modelos entendendo claramente que desfecho eu vou entregar com essa nova tecnologia e participando desse risco, né? Não dá mais para quem paga a conta ficar com 100% com o risco. Então a indústria ela participa dessa forma e eu acho que o grande interesse da indústria, eu tenho conversado com várias, nesses últimos 2 meses eu acredito que já fiz reuniões com mais de 6, só para discutir esse tema aqui no Brasil.
aqui fora do Brasil, né? Que eu penso que todos estão olhando para isso. É uma mudança muito grande dentro do mindset da indústria. Eles estão saindo dessa lógica, as sérias, né? Saindo dessa lógica da venda do produto para a venda do serviço, para o entendimento desse paciente em toda a sua linha de cuidado e se responsabilizar por isso. Ou seja, eu quero introduzir uma nova tecnologia, uma nova droga, ou um device, eu vou introduzir isso, mas eu vou participar desse risco. Se não funcionar como nós combinamos, eu vou participar, vou devolver o dinheiro ou participar dessa troca. O Ministério da Saúde, na presença do Denizar, lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é um conselheiro nosso também do IBRAVES, ele está defendendo muito essa tese dos contratos de partilha de risco e já tem um contrato já sendo operado no Ministério da Saúde. Isso vai migrar, está vindo já para a saúde suplementar. Nós estamos discutindo já vários projetos com várias operadoras, projetos nesse sentido. E o que é mais interessante, Tânia, que a indústria ela está até disposta a financiar inícios de projeto, né? Por quê? Porque ela quer entender o que acontece com o dado no mundo real desse paciente. Isso é fundamental para a indústria. E ela ajuda, não precisa trazer dinheiro novo para o sistema. Ela ajuda a financiar esses projetos, como aconteceu no caso desse projeto do câncer de mama, né? Nem a operadora e nem o grande prestador colocou dinheiro no início do projeto. A indústria financiou o início do projeto, tudo totalmente transparente em todas as partes. Eu acho que esse é o primeiro alinhamento, né, de interesse de todos os players aí da cadeia. Isso é muito bacana, né? A gente ouviu o quanto a indústria é participativa e a indústria está engajada em fazer algo de fato que coloque ela também como protagonista, né? Ela não fique só ali querendo vender produto, equipamento ou serviço, mas ela realmente poder ajudar o seu cliente a fazer negócios, continuar fazendo negócios, porque o seu cliente prospera, a indústria prospera, quer dizer, é um círculo vicioso do bem, né, para o bem. Eu queria que você falasse um pouquinho, o IBRAVES, ele tem um grupo muito importante dentro do Conselho que está discutindo a questão de saúde corporativa, né, saúde, a gente desenvolver workshops, cursos na área de educação para desenvolver profissionais, lideranças e instituições em busca de valor em saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, o que esse projeto significa para o IBRAVES e para o setor de saúde para 2020, porque eu sei que a gente já tem uma agenda para 2020. O Masterclass do Kaplan acontece dia 23, 24 e 25 de março. O curso mesmo é dia 24 e 25 de março de 2020, então a gente começa o ano trazendo o Kaplan para fazer esse Masterclass, que é uma iniciativa brilhante do IBRAVES, né? Mas fora esse grande evento de 2020, de março, nós teremos essa agenda de educação, que serão workshops e vários dos conselheiros envolvidos. Então eu queria que você falasse um pouco da relevância e importância do IBRAVES estar engajado no desenvolvimento de profissionais e pessoas em busca do tema valor em saúde. É fantástico. Eu acho que o IBRAVES ele nasceu com essa finalidade, né, que é exatamente não permitir desvirtuar um conceito. E para você trabalhar com isso, você tem que educar, não tem forma, né? Eu tenho sido chamado, inclusive, em universidades, estive agora recentemente na Universidade de Brasília, fantástico falar com os alunos de pós-graduação, acho que é onde a gente tem que começar a discussão. Que bacana. Né? Na Federal do Paraná eu fiz um evento no passado, esse ano não consegui, mas eu espero ir já no próximo ano, por questão de agenda, falar com os alunos de 5º ano, eu acho isso muito legal, você envolver os profissionais da academia. Independente disso, a agenda junto com os conselheiros, hoje o IBRAVES tem em torno de 30 conselheiros das mais diversas áreas, profissionais daqui do Brasil, de fora do Brasil, pessoas do Banco Mundial, pessoas da universidade de fora do país, aqui de dentro, de hospitais, de operadoras, da área pública, da indústria. Isso é muito legal, que são pessoas físicas todas imbuídas com esse conceito. E a ideia é trazer, uma das ações fortes para o ano que vem do IBRAVES é as ações educacionais. Então, nós criaremos cursos rápidos, cursos menores em todas as regiões do país, usando o conhecimento dos conselheiros para alinhar esses conceitos e divulgar isso da melhor forma possível, não só para a academia, mas também para quem está na vida prática, né? E a outra ação de IBRAVES no próximo ano, além dos cursos, da parte educacional, é a parte de começar a armazenar os projetos de Value Based Healthcare no Brasil, né?
não vamos nos atrever no primeiro momento a chancelar esse projeto. Acho que esse é projeto para 2021, talvez 2022, mas começar a trazer esses projetos, começar a catalogar esses projetos, né? Usar o seu conselho, né? O conhecimento para que a gente consiga realmente dizer, esse é um projeto que traz valor para o sistema, esse é um projeto que não traz valor para o sistema, ele só está nome e a gente recomenda que você mude esse nome, para que talvez aí em 1, 2 anos a gente consiga chancelar projetos disso no nosso país. Eu queria que você concluísse, né? Deixasse um recado. Nós estamos aí praticamente há um mês, né, do ano acabar, 2019 está acabando. Foi um ano de muitas mudanças no setor de saúde, muitas aquisições, fusões, um ano extremamente... A temperatura do segmento de saúde está lá no topo, né? Isso é importante para todos nós, obviamente. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí, né, desse final de ano, César, para todos os profissionais e que te admiram, que te seguem, né? Você tem inúmeros seguidores, pessoas que respeitam muito o seu trabalho, e o que você coloca e fala nos motiva a continuar, né, buscando. Então eu queria que você terminasse a sua fala aí com uma mensagem para todos nós aí que estamos aprendendo com você. Não, primeiro, Tânia, agradeço muito essa oportunidade de estar divulgando isso, né? E eu confesso que eu tenho aprendido mais do que ensinado, pode ter certeza disso. Eu acho que a constante aprendizado é algo que motiva, que nos motiva. E a mensagem que eu tenho para todos é exatamente olhar para esse conceito de saúde baseada em valor. Eu acredito, e como não sou eu, mas vários autores têm acreditado nisso, que é a grande solução para a gente tornar o sistema mais sustentável. É um enorme de paradigma que a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar mudando esse paradigma que sempre foi voltado para fornecimento de serviço, né? Para voltar isso agora para o paciente, centrar esse cuidado no paciente, é um grande desafio. Isso muda muita coisa em qualquer sistema de saúde. Mas só que nós temos que começar. E a provocação que a gente tem é isso: comece pequeno, não queira começar muito grande, comece pequeno, num ambiente controlado, testado, pilotando, ajustando, para depois você ampliar esse projeto para outras áreas. Mas o que é importante começar, né? Tem que começar a medir, testar o modelo. Nós estamos com esse novo score de valor aí que nós estamos criando, agora estamos testando, aprendendo, ajustando para cada área, ou seja, é sempre um aprendizado. E nunca desista, sempre tem que trabalhar para isso, porque a gente vai conseguir, com certeza, trazer um sistema de saúde para o nosso país, para os nossos pacientes, de forma extremamente sustentável e, obviamente, buscar a qualidade que a gente sempre quer. Obrigado, Tânia. Eu Parabéns que agradeço. Estamos juntos. Eu queria agradecer a presença do Dr. Eufane, do Dr. César Bicalaf aqui no nosso estúdio. Nós tínhamos a participação do Leandro Fonseca, diretor-presidente da ANS, e a gente espera que você se recupere logo, que você possa estar conosco logo. Ele teve um probleminha de saúde, por isso que ele não está aqui presente conosco. Mas a ideia do programa é essa: a gente trazer a cada episódio especialistas para a gente poder dialogar, discutir o que é possível fazer, buscar melhorias. Deixo aqui meu forte abraço a todos e até a próxima semana, até o próximo episódio. Até mais.